Que a paz de Cristo esteja com vocês, o amor, a alegria do Espírito Santo esteja com você. Gênesis 19, 23. A destruição de Sodoma e Gomorra. E a mulher de Ló vira uma estátua de sal. Ló era sobrinho de Abraão. Morava na cidade do pecado, Sodoma e Gomorra. Só pelo nome aí já se tira que não é coisa boa, né? Morra. Morra, só morra. Só morra. Deus falou a Abraão, profeta de Deus, pastor de Deus, homem muito rico, que tinha uma grande comunhão com Deus, era um intercessor de Deus, profeta de Deus, que dava os alertas, recebia as mensagens de Deus e entregava. Então, por muito tempo, o Ló morou com Abraão. Mas quando Deus ordenou a Abraão, sai da tua parentela, isso incluía Ló. Ló era sobrinho, então não incluía Ló. Então teve muita briga e eles tiveram que se separar. Então Ló foi para essa cidade, Sodoma e Gomorra. E lá era a cidade do pecado, não tinha Deus, ali só tinha iniquidade, só tinha pecado, coisa errada. E Ló constituiu sua família lá, ficou por lá. E um certo dia subiu ao céu o pecado daquele povo. Deus disse: eu não aguento mais esse povo, irei destruí-los. Mas aí contou para Abraão, por conta que Ló estava lá. Ele só quis avisar para Abraão: olha, eu vou destruir aquela cidade. Aí o Abraão começou a interceder, né? Ele começou a interceder pelaquela cidade. Mas Deus disse que não tinha jeito. Já tinha tomado a decisão. E Abraão intercedeu tanto que chegou ao ponto de Deus salvar uma única família naquele lugar, que era Ló e sua mulher e suas filhas. E quando Ló saiu da cidade com a sua família, Deus deu uma ordem: não olhem para trás. Não olhem para trás, jamais. Quando Deus dá uma ordem, a gente não deve questionar. Quando Ele deu a ordem: sai da tua parentela, Abraão, sai. Abraão foi. E nesse momento, Ele disse para Ló não olhar para trás. Abraão conseguiu que Ló saísse da cidade com a sua família, mas Deus falou: não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. E todo mundo conhece essa história, virou uma estátua de sal. O que é uma estátua de sal? Nada. Um cristão que se mete no pecado é um cristão que vira uma estátua de sal. Um cristão que se acostuma com o pecado, mesmo vindo um libertador. Abraão tentou libertar Ló do pecado, sua mulher e suas filhas. Mas a mulher de Ló, o pecado estava dentro dela. Ela tinha que esquecer o pecado. Para ela sair daquela cidade, ela não podia levar pecado com ela. E quando ela saiu daquela cidade, ela pensou no que ela ia perder. Porque muitas vezes, como a mulher de Ló, sair do pecado
Sodoma e Gomorra era a cidade do pecado. Mas o pecado te dá muitas coisas boas. Se tu verdadeiramente não crê em Jesus e não se colocar na presença de Jesus, tu volta para Sodoma. Tu quer voltar para Sodoma, tu vai olhar para trás como a mulher de Ló olhou. Por que ela olhou para trás? Porque ela pensou em tudo que ela ia perder largando aquela cidade, a riqueza, os prazeres, os costumes, a vida desenfreada no pecado, sem correção, sem conserto, sem ninguém se metendo, porque Deus, ele dá livre-arbítrio, ele não se mete. Deus não se mete em vida de pecado. Se você quer levar uma vida de pecado, é livre-arbítrio. Abraão era um homem de Deus. Ló não. Ló, ele estava lá naquela cidade. Por mais que ele fosse sobrinho de Abraão, fosse um homem de Deus, porque aprendeu com Abraão muitas coisas. Ló aprendeu muitas coisas com Abraão. Era um homem crente, com seus defeitos, mas crente. Então, ele queria ser salvo, ele queria sair de Sodoma e Gomorra com suas filhas e sua mulher. E naquele momento ele largou Sodoma. Ele disse: eu saio de Sodoma agora, eu quero ser salvo. Eu quero voltar, eu quero ter minha liberdade de novo. Eu não quero morrer aqui no pecado. E eu vou levar minha família. E ele disse para suas mulheres e filhas: não olhem para trás, não olhem para trás. Porque ele saberia que se elas olhassem para trás, ia se perder tudo. Ia morrer. Que o salário do pecado é a morte. A simbologia é uma estátua de sal. Mas para nós é a morte. Porque quem vira uma estátua de sal é a morte. Então aquela mulher, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Não adianta tu ir para a igreja e Sodoma continuar dentro de ti. Não adianta tu ir para a igreja só no domingo e dizer que tu é crente. Não, não. Largue Sodoma. Não adianta você dizer que é cristão, você ter Bíblia na mão e Sodoma continua em você. O que é Sodoma? É pecado, é costume pagão. Costumes que não são de Deus. De que adianta ser crente, mas Sodoma mora dentro de você? Você está na igreja num dia e no outro você está no meio do pecado. Está no meio dos costumes de Sodoma. Você continua olhando para trás como a mulher de Ló. Não adianta aceitar Jesus hoje e continuar com os desejos da carne. Aceitou Jesus? Larga tudo, não olha para trás. Porque senão tu vai virar uma pedra de sal. Pedra de sal é morte. É morte. O salário do pecado é a morte. Nós somos o sal da terra. Comida sem sal é muito ruim. Mas já pensou numa comida salgada? Quem é que gosta de uma comida salgada? Então tudo tem limite. A paciência de Deus tem limite. Chega uma hora que os pecados salgam a comida. Que quando fica muito salgada, ninguém quer, nem Deus. Aí vem a hora que Deus destrói. Quebrou aquela pedra de sal. Destruiu aquela cidade. Junto com a mulher de Ló. Foi mulher de Ló, foi tudo. Porque a mulher de Ló saiu da cidade. A cidade foi destruída com fogo. A cidade foi destruída com fogo, Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló foi destruída fora da cidade. Porque se foi destruída Sodoma, o pecado, então se a mulher de Ló olhou para trás ainda para o pecado, Deus destruiu ela porque o pecado estava dentro dela. Dentro dela tinha uma Sodoma. Então não seja Sodoma, não vive em Sodoma. Se liberte verdadeiramente. Esqueça Sodoma. Esqueça o pecado. Porque
porque o salário do pecado é a morte. Se tu é de Jesus, seja santo como Jesus foi santo.